Amores, amoras do meu coração, vamos começar aqui mais uma aula, né, sobre o conteúdo que eu disponibilizei para vocês no Classroom, que é numeral. Então, o que é o numeral? Então, vamos lá saber o que é isso. Então, o numeral tem muito a ver, obviamente, com a escrita dos números. Então, o numeral está ligado muito à matemática, os seus conhecimentos matemáticos sobre o conteúdo, certo? Então, veja aí, numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, atribui quantidade aos seres ou o situa em determinada sequência. Olha os exemplos. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Ou seja, 4 é um numeral que indica a quantidade de ingressos que foram vendidos. Eu quero um café duplo, né? Ou seja, duplo é um numeral que indica a quantidade de café que eu quero. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira é um numeral que indica a posição dessa pessoa na fila. Então, numeral são essas palavras da língua portuguesa que vão estar ligadas à quantidade ou à posição do elemento dentro de uma sequência, ok? Então, está aí, note bem, os numerais traduzem em palavras o que os números indicam aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, 1, primeiro, 1/3, não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Ou seja, o numeral é o algarismo por extenso, ok? Então, é sempre bom lembrar desses conceitos matemáticos. Aqui nesse momento da gramática, eu tenho um momento em que a gramática se conecta com a matemática. Faz até uma rima, né? Gramática conectada com matemática. Então, veja, os numerais, então, vão indicar na escrita o que os algarismos indicam, certo? Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais porque denotam quantidade, proporção ou ordenação. São alguns exemplos: década, dúzia, par, ambos, novena. Então, esses a gente considera numerais coletivos. Assim como a gente estudou lá nos substantivos coletivos, eu tenho um numeral eu tenho um substantivo que indica um conjunto de coisas. Então, o numeral coletivo indica um conjunto de coisas. Então, década indica um conjunto de 10 anos, um período de 10 anos. Dúzia indica um conjunto de 12 unidades. Par indica um conjunto de 2, Um par são 2 pessoas, 2 pares, 4 pessoas e assim sucessivamente. Ambos ou ambas indica que eu estou falando de 2 pessoas. Maria e João, ambos são meus amigos. Então, os dois são meus amigos. Por isso, a gente não pode repetir ambos os dois. Isso é uma redundância. Se eu falo ambos, eu já estou indicando que são 2 elementos, ok? E uma novena é um período de 9 semanas, certo? Classificação. Bora lá. Qual é a classificação dos numerais? Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Quando é que um numeral é cardinal? Quando ele indica o número básico, a quantidade básica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim ao infinito e além. E quando um numeral é ordinal? Quando ele indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, certo?
Isso é um numeral ordinal. Numerais fracionários e multiplicativos. Fração é a divisão. Multiplicativo é a multiplicação, obviamente. Então, um numeral fracionário vai indicar uma divisão. Eu sei metade das coisas que você sabe. Pronto. Metade, ou meio, né? Metade é o que você sabe dividido por 2. Então, você sabe mais do que eu, porque você sabe o dobro do que eu sei. O dobro é um numeral multiplicativo. É quanto você sabe a mais do que eu, 2 vezes a mais do que eu. E eu sei metade do que você sabe. Você não sabe da história 1/3. Você não sabe da missa 1/3. Ou seja, 1/3 é um numeral multiplicativo, se ele estiver escrito por extenso, certo? Se tiver a fração em si, o número 1 sobre o número 3, que indica 1/3, aí eu tenho algarismos. Agora, se está escrito por extenso, eu tenho um numeral, ok? O algarismo trata da matemática, o numeral trata da gramática, certo? Então, numeral cardinal, a quantidade em si. Numeral ordinal, a posição. Primeiro, décimo, 13º, 59º. Numeral fracionário, a divisão. Numeral multiplicativo, a multiplicação. Então, eu sei metade do que você sabe. Metade é numeral fracionário. Eu sei o dobro do que você sabe. O dobro é numeral multiplicativo, certo? A flexão, os numerais cardinais que variam em gênero são um ou uma, 2 ou 2, né? E os que indicam as centenas, as dezenas, né? 200, 200, 300, 300, certo? Os cardinais como milhão, bilhão e trilhão, etc., variam em número e não em gênero. Então, não tem feminino ou masculino. Só tem singular e plural. Os demais cardinais são invariáveis. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Óbvio, porque eles vão concordar com o substantivo a que eles se referem. Ele foi o primeiro a chegar, ela foi a primeira a chegar, e assim sucessivamente. Certo? Os numerais multiplicativos são invariáveis, né? Fizeram o dobro do esforço, o triplo da produção, então não importa. Vai ser sempre invariável, não vai modificar nem em gênero e nem em número. Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais flexionam-se em gênero e número. Então, teve de tomar doses triplas do medicamento. Aí sim, aí vai variar porque triplas está funcionando, está tendo uma função adjetiva em relação a doses, ok? Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número. Observe 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Ok? Então, temos aí a flexão dos numerais, também dos numerais fracionários. Ok? Numerais coletivos flexionam-se em número, veja, 1 dúzia, 1 milheiro, 2 dúzias, 2 milheiros, ok? É comum, na linguagem coloquial, a indicação de graus dos numerais, traduzindo afetividade ou especialização de sentido. É o que ocorre em frases como, me empresta duzentinho?
é artigo de primeiríssima qualidade. O time está marcado por ter caído para a segundona, a segunda divisão. Então, nós vamos ter essa flexão. Gramaticalmente falando, ela não existe, mas na linguagem coloquial e para determinadas coisas, nós temos sim o uso da flexão de grau dos numerais, ok? Então, é a gramática do uso. O emprego dos numerais para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utiliza-se os ordinais até o 10º. A partir daí, os cardinais, desde que o numeral venha depois de um substantivo. Então, é João Paulo II, Dom Pedro II, Atos II, século VIII, canto 9º, né? Depois do 10, aí eu vou ler como cardinal, tá? Então, nesses casos aqui, até 10 eu leio como ordinal, o numeral ordinal, né? E acima de 10 eu leio como cardinal. Então, tomo 15, Luís XVI, capítulo 20, século 20, João Paulo 23, ok? Então, a partir acima do 10, não a partir do 10, acima do 10, aí nós vamos ler esses algarismos romanos, né, como numeral cardinal. Até 10 como numeral ordinal. Então, para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até 9º e o cardinal de 10 em diante. Artigo 1º até o 9º. E aí, depois, artigo 10, artigo 21, ok? Ambos e ambas são considerados numerais, significam um e outro, ou os dois, ou uma e outra, ou as duas, e são largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. João e Pedro parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias do seu bairro. Vejam aquilo que eu falei para vocês, retomando lá, Pedro e João, ambos, certo? Então, eu não vou usar os dois. Em ambos, eu já tenho essa significação de dois. A forma ambos os dois é considerada enfática, redundância ou pleonasmo. O que é isso? Né? Qual a diferença? Eu posso usar ambos os dois em linguagem poética, por exemplo, ou na minha fala diária, eu posso usar ambos os dois para enfatizar o que eu estou dizendo. Aí eu tenho um pleonasmo. No caso de um texto mais formal e de uma fala minha mais formal, se eu usar ambos os dois, eu vou ter uma redundância, ou o chamado pleonasmo vicioso. O que é isso? É quando você usa ambos os dois numa linguagem formal. Por quê? Porque ambos os dois é uma expressão redundante. Não é necessário, ou você vai usar os dois agora participam de atividades comunitárias, ou você vai usar ambos agora participam de comunidades, atividades comunitárias de seu bairro. Eu não posso, gramaticalmente falando, é errôneo e redundante você usar ambos os dois, ok? Mas é óbvio que se você está numa conversa informal, você pode usar para enfatizar, intencionalmente enfatizando, ou mesmo se você está escrevendo um texto poético, né, um texto literário, e você pode usar para enfatizar o que está dizendo. Igual vi com meus próprios olhos. Isso também é redundante, porém é enfático no seu texto intencionalmente usado para enfatizar o que você está dizendo. Aí é uma figura de linguagem. Agora, se você está usando isso de forma em um texto formal, aí eu tenho um pleonasmo vicioso e é bom evitar, né?
tipo redação Enem, é bom evitar, certo? Porque a redação Enem vai buscar lá esses seus deslizes na oralidade. E isso, de falar ambos os dois, é um deslize da oralidade, da coloquialidade, certo? E é isso aí, minha gente, nossa aula de numeral. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, tá bom? Então, um grande abraço, continue estudando, se cuidem e, se puderem, como vocês podem, fiquem em casa, ok? Um beijo grande a todos, espero que em breve a gente esteja juntos de novo em sala de aula, com as devidas precauções. Um grande abraço, fiquem com Deus.